Agora vem uma parte muito importante que você tem que prestar muita atenção. Então larga tudo que você está fazendo aí e presta muita atenção nessas dicas e nessa aula que eu vou te dar aqui sobre baterias LiPo e baterias Li-HV, beleza? Isso aqui é muitíssimo importante para você entender, para você não estragar seu equipamento, não estragar nenhuma bateria e também não ocasionar aí algum acidente, né? Ocasionar aí um incêndio, fazer uma bateria dessa incendiar e vai por mim, você não vai querer ver uma dessa aqui incendiando, que é bem complicado. Depois, se tiver curiosidade, procura no YouTube aqui, Lipo Explosion, né? Que você vai ver vários vídeos aí da galera mostrando o que acontece quando uma bateriazinha dessa daqui pega fogo, quando ela explode, tá? Não é um negócio legal, não é agradável, já aconteceu comigo lá no começo, mas não por erro meu, mas por conta da bateria mesmo ter um defeito. E aí essa bateria novinha acabou incendiando durante o carregamento. Sorte que não aconteceu nada mais sério, mas poderia ter acontecido, tá? Então, essas baterias aqui, eu tenho aqui alguns modelinhos para mostrar para vocês, todas elas são 6S aqui nesse caso, mas tem algumas características diferentes aqui delas que eu vou mostrar para você durante essa aula aqui, beleza? Bom, primeira coisa então que você precisa é de um bom carregador, beleza? Seu carregador tem que ser um carregador muito bem conceituado, muito bacana, não adianta você querer economizar nessa parte, desculpa falar, mas tem alguns carregadores muito porcarias aí no mercado e isso vai influenciar diretamente a durabilidade das suas baterias, inclusive a questão que eu acabei de falar para você de causar um possível acidente, tá bom? Então tome cuidado com isso para não acontecer nenhum problema com o seu equipamento, tá? Esses carregadores aqui geralmente são mais caros, mas eles têm uma qualidade, uma construção muito melhor, certo? Existem diversos modelos de carregadores, tá? Basicamente para você entender, existem carregadores individuais, onde você vai carregar uma única bateria ao mesmo tempo. Existem carregadores como esse aqui duplo, que você pode carregar duas baterias individuais ao mesmo tempo, com configurações inclusive diferentes, totalmente independentes uma da outra. E também existem carregadores de 4 saídas, tá? Esses carregadores quádruplos aí são bem mais caros, mas você economiza tempo de carga, tá? Você consegue carregar as 4 baterias ao mesmo tempo, economizando ali, ligando elas 4 individuais, né? Elas não fazem o carregamento paralelo, elas fazem o carregamento individual de cada uma dessas baterias com configurações totalmente independentes também. E aí você tem várias marcas que eu falei para você, essa aqui é uma delas, essa aqui é a HTRC, uma marca muito boa de carregador, a gente tem OTA, a gente tem STT, a gente tem SKRC, tem algumas outras marcas menos conhecidas, né? Que também tem uns carregadores muito bons, tá? Como a Toolkit, né? A Toolkit RC também tem uns carregadores muito legais. Aqui na lista, na Academia do FPV, a gente tem uma lista de recomendações ali de carregadores, onde você pode olhar ali alguns modelos que a gente recomenda para você começar, mas aqueles não são os únicos, tá? Existem outros modelos de carregadores aí que você pode usar e comprar tranquilamente, tá? Fuja das marcas baratinhas, fuja dos carregadores mais simples, tá? Não é muito ideal até para você ter uma vida útil da sua bateria prolongada, para não ter dor de cabeça depois e estragar suas baterias. Bateria é um item caro, né? Não é um item muito barato, tá? E como você precisa geralmente ter várias essas baterias para você fazer um voo de mais longa duração, né? Você pode gastar muito dinheiro aí e acabar jogando fora gratuitamente, né? Eu já vi algumas pessoas que primeiro dia com a bateria não sabe como manusear, não sabe como usar, não sabe como carregar, acaba estragando a bateria e não tem jeito, tá? Se acontecer qualquer coisa aqui que eu vou explicar para você algumas situações, tem que possivelmente descartar essa bateria ou deixá-la para uso em outras coisas a não ser voar com o drone, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolações, vou mostrar para você aqui então, falando sobre as baterias a princípio, tá? Como eu disse para você, essas baterias são todas de 6 células. O que é uma bateria de 6 células? Falando para você que está começando agora, ou você vai falar assim 4S, 2S, 1S, 6S, o que significa esse diabo desse S, tá? O S significa que são células em série, tá? Então eu tenho uma bateria 4S, são 4 células em série, beleza? 6S, 6 células em série, né? Ou seja, eu tenho uma soma da tensão dessa bateria. Aqui na Academia do FPV tem a aula lá sobre eletrônica e elétrica para drones. Ali eu explico passo a passo tudo o básico que você precisa saber sobre eletrônica e elétrica para drones, tá? Então ali eu explico sobre a associação de baterias, por exemplo, onde eu mostro ali essa associação em série e paralelo de baterias, né? O que acontece com a tensão, o que acontece com a corrente, nesse caso de associação de baterias, beleza? Então dá uma corrida aqui
para um pouquinho esse vídeo, se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhada nesse módulo primeiro sobre elétrica e eletrônica para drones, que você vai entender bastante coisa que eu estou falando aqui, tá? Se você não, por acaso, não entender ainda alguns termos, algumas coisas, como eu vou falar de ampere, tensão, corrente, eu também explico nessa aula lá de tensão, de eletrônica e elétrica para drones, eu também explico detalhadamente essas nomenclaturas aqui para você poder entender a questão do sistema numérico, né? A abreviação aqui, arredondamento. Então dá uma olhadinha lá porque ele vai te esclarecer muita coisa com certeza, beleza? Então vamos lá, eu vou falar algumas coisas aqui que eu tô levando em consideração que você já viu a aula de eletrônica aqui, a aula de elétrica, para você poder entender o que eu tô falando, beleza? Então eu tenho aqui essa bateria é uma bateria de 6 células, tá? 6S. Onde eu tenho aqui uma carga nominal dela, né? Eu tenho uma capacidade de carga dessa bateria de 1050 mAh, tá? Ou seja, ela tem uma capacidade de carga de 1,05 amperes, beleza? Tem essa outra bateria aqui, essa bateria também é uma bateria 6S, tá? Só que ela é 1150 mAh, tá? Ou seja, 1,1 amperes de capacidade de armazenamento de energia. E eu tenho essa outra aqui, essa daqui é uma bateria também 6S, mas ela é 1100 mAh, né? Tá escrito aqui. Ela é também 1,1 amperes, né, de capacidade de carga, tá? E todas elas são 6S, mas notem aqui a diferença, né? Olha só, tanto de tamanho, né, largura, ó, tá vendo? Então elas têm alguma diferença, né, em tamanhos aqui. Esta aqui também, né? Olha só. Tá? Ela tem aqui, essa aqui é mais parecida com essa laranja aqui, né? Mas essa daqui para as outras é bem diferente, tá? E por que elas são diferentes? Essa bateria aqui é uma bateria LiHV, tá? Ela é uma bateria LiPo High Voltage, tá? E essa aqui são baterias LiPo tradicionais. As duas são muito boas, mas as duas têm seus problemas e prós e contras, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem essas diferenças aqui nas baterias que eu vou comentar aqui rapidamente para você poder entender, beleza? Bom, vamos começar então com a nossa LiPo tradicional, tá? Que é mais fácil, mais rápido aqui da gente poder entender, tá bom? Essa bateria aqui é uma LiPo tradicional, que ela tem grafeno na composição dela. Ela não é 100% de grafeno, mas ela tem grafeno na composição para ajudar a melhorar a condutividade elétrica internamente nessas células aqui, tá? Quando a gente fala que são 6 células, são 6, vamos dizer assim, cartuchos, né, selados com um composto químico dentro, que é o LiPo, né, polímero de lítio, tá? Essas baterias aqui. E ela foi adicionado grafeno na composição dela para melhorar a condutividade desse composto químico dentro, para fazer a bateria ter uma taxa de descarga maior, tá? Eu consegui usar essa bateria num drone que exige mais corrente, mais capacidade de energia, e também para que a bateria dure um pouco mais de tempo, tá? A vida útil da bateria dure mais tempo. Toda bateria, seja de LiPo, LiHV, Li-íon, qualquer bateria, tem o seu ciclo de carga, tá? Ela tem ali a sua durabilidade, beleza? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas baterias elas vão degradando ao longo do tempo. Quanto mais você carrega e descarrega, a gente chama isso de um ciclo, tá? Esse ciclo de carregar e descarregar, geralmente essas baterias aqui, cada tipo de bateria tem o seu tempo, tá? Mas essas baterias de LiPo aqui tradicionais, geralmente duram aí em torno de 300 ciclos de carga, se bem cuidadas, tá bom? Claro que isso vai variar muito, que nem eu tô falando, né? De repente, se você cuida bem das suas baterias, se você não exige demais carga da sua bateria, se você guarda elas em modo storage, né? Se você não ultrapassa demais a corrente de tensão mínima, né? A corrente limite da bateria. Ou seja, tem vários fatores aí que influenciam no tempo, na vida útil dessa bateria. Em média, ela é para durar pelo menos aí 200 ciclos de carga e descarga, beleza? Toda bateria ela tem uma especificação aqui de tensão, número de células, um índice aqui de armazenamento de carga, que é o mAh, e tenho também um número aqui embaixo que está escrito assim, por exemplo, 120C, né? Nessa outra bateria aqui, ela está escrito aqui, olha só, 120C-240, né? O que é essas numerações aqui que eu vou explicar para você? Primeiro a gente já viu, né, o número de células da bateria, 6S, tá? Eu tenho aqui a capacidade, né, de armazenamento de energia, que eu falei para vocês. Então eu tenho miliampere-horas aqui da bateria, tá?
Eu tenho aqui a voltagem nominal da bateria, 22.2, e aí eu tenho aqui voltagem nominal, né, que seria a tensão média, né, da bateria, e eu tenho a tensão cheia, né, quando essa bateria está totalmente carregada, ela não dá essa tensão aqui, ela dá uma tensão maior do que essa que eu vou explicar já para você. E eu tenho esse 120C aqui, que esse número aqui indica a quantidade máxima de descarga que essa bateria aguenta, tá? O quanto de corrente eu posso consumir nesse terminal aqui, né, que é o nosso terminal de descarga da bateria, para que ela não exploda, para que ela não sobreaqueça, e eu também tenho uma máxima eficiência aqui na minha bateria, né? Não vou ultrapassar esse limite aqui. O ideal é não ultrapassarmos esse limite aqui, para que eu não tenha problema com essa bateria, que eu disse para você. Pode explodir, ela pode pegar fogo, né? Pode acontecer uma série de problemas, inclusive seu drone pode cair se ela não suprir a corrente necessária para o seu drone funcionar corretamente, beleza? Aqui na aula de peças e componentes, na parte de montagem do drone, tem as aulas ali explicando exatamente como você dimensiona o seu drone, como você escolhe cada peça do seu drone para determinadas aplicações, tá? Então ali eu explico certinho, inclusive, como escolher a bateria para o seu drone de acordo com o seu estilo de voo, o que você espera do drone, tá certo? Essas baterias elas têm que ser dimensionadas corretamente para a corrente que o seu drone consome, tá? Uma dica rápida que eu dou para você aqui, como que você descobre isso, é olhando o quanto de corrente máxima os seus motores consomem, tá? Então você olhar na especificação dos seus motores, vamos supor que na especificação dos seus motores fale ali que consome 30 amperes de corrente cada motor, beleza? É claro que esses 30 amperes de corrente é se o motor está em 100% de aceleração o tempo todo, tá? O que não vai acontecer, a não ser que você for um piloto de drone racer, né, para fazer as corridas aí, você não vai estar o tempo todo com o acelerador em 100%, tá? Às vezes você vai dar um punchzinho, às vezes uma tomada de uma manobra, algo assim, você precisa, então são poucos segundos ali. Mas a gente sempre leva em consideração o dimensionamento do sistema como um todo, a capacidade máxima que esse sistema, né, no caso os motores, o drone, tudo consome de corrente, beleza? Se os seus motores cada um consomem 30 amperes, vezes 4 dá 120 amperes, tá? Isso de pico máximo de corrente que o seu drone consome. É claro que a gente não está levando em consideração aqui o consumo do sistema eletrônico do drone, ali como o AFC, né, o próprio transmissor de vídeo ou a nossa Air Unit, Caddx Vista e tal, câmera e outros componentes, como GPS, receiver, tudo isso consome energia também, tá? É pouco, mas também consome, tá bom? Então vamos jogar aqui que nós temos esse drone fictício, né, de 30 amperes cada motor, dariam 120 amperes no total. Essa bateria aqui, ela fala para mim que eu tenho 120C, tá? O C aqui simboliza corrente, tá? Ou seja, 120 vezes a capacidade nominal dela de energia, tá? Aqui no caso eu tenho 1050 mAh, o miliampere ele está a 10 a menos 3, tá? Eu explico isso na aula de elétrica e eletrônica. A gente precisa converter isso aqui para uma unidade neutra, ou seja, vamos trazer isso aqui para amperes, tá? Então vai ser aqui 1.05 amperes, tá? Vai dar aqui 120 vezes 1,05, vai dar mais ou menos aqui 120 amperes, né? 120, algumas coisinhas ali. Então, 120 amperes, tá? Ou seja, essa bateria aqui estaria ok para a gente usar nesse nosso drone que consome aí até 120 amperes de corrente, não que ele vá consumir o tempo todo, beleza? Então, essa bateria está bem dimensionada. Por outro lado, se eu pego essa bateria e vou colocar ela num drone que cada motor consome em média 50 amperes, tá? Então eu vou ter 200 amperes de capacidade ali máxima do drone, beleza? Se eu usar essa bateria nesse drone, o que vai acontecer? Ela só consegue fornecer para mim até 120 amperes de capacidade de carga e de descarga, tá? O que vai acontecer é que essa bateria vai começar a sobreaquecer quando você precisar fazer as retomadas de velocidade, reaceleração, né? Fazer um dive, né? Uma queda, reacelerar, fazer alguma manobra mais brusca, tá? Mudança de velocidade, frear o drone. Tudo isso, essa bateria vai consumir mais energia, né? Mais corrente do que ela é capaz de fornecer. Isso vai fazer a bateria sobreaquecer e você vai tirar a bateria do drone, ela vai estar fervendo, vai estar muito quente, tá? Esse é um indício de que você está usando bateria errada no drone, tá? Se você tira a bateria do drone depois do voo, ela está muito quente a ponto de você não conseguir segurar ela na sua mão, deixa ela de lado um tempo, num lugar bem aberto, refrigerado, não mexe nessa bateria até ela esfriar, tá? Muito menos coloca para carregar, porque aqui você está no ponto já de ebulição dessa bateria e com certeza, se você continuar usando ela ou se você botar para carregar,
ela vai incendiar e vai explodir bem ali onde você está. Então tome muito cuidado, não faça isso. É uma regra de segurança básica, tá? Primeira coisa, tirou a bateria do drone, a bateria está fervendo, está muito quente ao ponto de queimar com a sua mão. Deixa ela descansar, não usa ela, tá? Deixa ela esfriar e aí depois você põe para carregar a bateria. A bateria esquentar é normal, mas esquentar até um certo ponto, tá? Ela tem que ser possível você pegar ela na mão e segurar ela na mão sem ter nenhum problema, beleza? Essa bateria esquentar significa que a carga está sendo consumida, né? Significa que a corrente está fluindo pelas células da bateria, sendo descarregada ali no drone. Então ela tem ali sim uma questão da temperatura, né? A gente tem esse relacionamento da temperatura junto com a descarga de corrente. Isso é normal, isso acontece em qualquer sistema, tá? Eu explico isso também na aula aqui de elétrica e eletrônica para drones, beleza? Qual que é essa relação, como é que funciona? Então dá uma olhadinha lá que também eu expliquei isso lá. Então ela esquentar, você conseguir segurar na mão, tranquilo. Se você não conseguir segurar, tem algo errado, tá? Então você está usando bateria errada no seu drone, beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui. Essa daqui é uma 1150, tá? 1150 mAh, 120 C/240. O que significa o /240? Ela consegue dar para mim o dobro de corrente por alguns segundos, tá? Instantaneamente, vamos dizer assim. Só que ela descarrega muito mais rápido, tá? Então, aqui eu consigo ter 1.1 amperes vezes 120, que dá 132 amperes de descarga, e eu posso usufruir dessa corrente aqui até 262 amperes, que é 1.1 vezes 240, tá? Só que esse 240 a gente chama de burst, né? É o consumo instantâneo. Então, um pico, e eu não posso ficar nesse pico muito tempo, senão a bateria vai drenar toda a corrente dela o tempo todo e você pode até incendiar também a bateria, tá? É um pico de corrente, né? Um pico numa aceleração, numa retomada de velocidade, onde eu consigo ter ali até 264 amperes de consumo instantâneo, beleza? Algumas outras baterias que nessa daqui, olha só, ela tem aqui a taxa de descarga 60/120, apesar dela ser 1100 mAh, tá? Você nota que o tamanho aqui da célula é menor, né? E você também tem aqui só 60, tá? Ou seja, 1.1 vezes 60, que vai dar aqui 66 amperes de corrente, beleza? No máximo, beleza? E eu tenho aqui até 120C de burst, né? De descarga instantânea, aonde ele tá falando aqui que vai dar 132 amperes de consumo. Então essa bateria aqui ela tem uma taxa de descarga muito menor, ou seja, ela, apesar dela ser 6S também, 1100, né, que seria mais ou menos essa daqui, só que a taxa de descarga dela é bem menor, tá? É a metade dessas caixas que eu estou mostrando para vocês aqui. Isso aqui, se eu colocar num drone grande, por exemplo, um drone de 7 polegadas, um drone de 5 polegadas 6S, eu vou ter um problema. Porque essas baterias aqui elas são indicadas para drones menores, tá? De 3, 4 polegadas 6S, né? Como o Cineups aí, como o Protec 35. Eu posso usar esse cara aqui também no meu Pavo 30, né? Na versão 6S. Drones menores, tá? Essa bateria não é indicada para drones de 5 polegadas para cima, porque 60C de descarga é muito baixo para usar nesses drones, tá? 66 amperes para esses drones é muito pouco. Você vai ter um sobreaquecimento dessa bateria e você vai ter problema, você pode até derrubar o seu drone, até perder o seu drone por conta disso, tá bom? Então, fique esperto com isso, que isso é um fator muitíssimo importante a respeito de baterias. A bateria tem que estar dimensionada para o seu drone, beleza? Bom, falando sobre isso, a gente tem então aqui fisicamente na bateria dois conectores. Esse conector aqui maior é o conector de descarga e esse conector aqui é o conector de balanço, tá? Esses dois conectores aqui, a gente usa esse aqui no nosso drone e esse aqui a gente usa no carregador para fazer o balanço da energia aqui, da tensão de cada uma das células aqui. Eu tenho aqui os fios, cada um deles está conectado aqui dentro em uma célula dessa bateria e ele serve aqui para indicar para o carregador qual é a tensão de cada uma dessas células, né? Para que o carregador então balanceie essas células aqui, elas ficam com todas as tensões iguais, tá bom? O mundo ideal é que essas células da bateria, todas elas fiquem com a tensão próxima uma da outra, tá? Idealmente falando, essas baterias elas têm que estar ali numa tolerância de até 0.2 volts, né? É bem pouquinho ali, 0.2 volts é pouquinha coisa de diferença, mas pode acontecer dela dar uma diferenciada ali nas tensões, tá?
ao longo do uso, até bateria nova, quando você compra, vem com tensões diferentes em cada célula, e o carregador ele tem esse papel de balancear, né, deixar as tensões todas iguais ali, beleza? Mostrando aqui para vocês como que a gente faz, né, no caso. Peguei aqui a bateria, como que eu faço então para carregar, colocar ela para carregar aqui no carregador, beleza? Eu vou ligar meu carregador aqui, tá? A interface do carregador é bem simples, eu tenho aqui uma tela touch, tá? Aqui na frente eu tenho saída aqui do canal 1 com a minha plaquinha aqui extensora, né, de os cabos aqui de balanço, mas eu posso plugar diretamente aqui na frente do drone. Saída 2 aqui também de balanço e de bateria. E eu tenho mais uma porta aqui no meio, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa portinha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui nessa outra câmera. Essa portinha aqui, né, com 3 pinos aqui, ela é para conectar esse sensor aqui que eu vou mostrar para vocês, que é uma dica que eu dou para você já. Esse sensor aqui é um sensor de temperatura, tá? Para eu plugar aqui na bateria e colocar aqui no carregador, para quando estiver carregando ele medir a temperatura da bateria. Por que isso? Se a sua bateria sofrer algum dano, tá? Vamos supor que você está voando. Essa bateria, por exemplo, eu coloco uma capa nela dura, né? Essa daqui também tem uma capa em volta, ó, tá? Para ajudar a proteger essas células da bateria. No caso de uma queda, uma batida, danificar o menos possível a bateria, mas ainda pode acontecer, tá? Se você bater essa bateria muito forte, né? Dependendo da pancada que der, provavelmente você vai amassar alguma célula, ou vai empurrar alguma célula de lugar, ou vai até desmontar essa bateria. Se isso acontecer, não põe essa bateria para carregar, tá? Separe essa bateria e muito menos reutilize ela. Qualquer coisa que você vê diferente na bateria do modelo tradicional dela, um amassado, afundado, furado, arranhado, não usa essa bateria, tá? Muito menos coloque para carregar. A chance de acontecer algum acidente com essa bateria é muito grande, beleza? Então tome cuidado com isso. Em caso de qualquer batida na bateria, avalie, né? Caiu o drone, cara, olha, avalie a bateria, tem algum amassado, algum corte, alguma coisa. Não usa mais essa bateria, não importa se ela está carregada ou não, não use mais essa bateria porque você vai ter problema com ela, tá? E se a bateria tiver com algum problema, esse carinha aqui, esse sensor de temperatura, ele vai medir ali a temperatura interna da bateria. As baterias LiPo, né, ou LHV e tal, elas não incendeiam de uma vez, ela vai esquentando, esquentando até chegar ao ponto ali de ebulição do material que tem internamente, e aí ela começa a pegar fogo, né? Ela incendeia e incendeia as outras células também, aí começa uma reação em cadeia ali, que só termina quando acaba o material aqui de incendiar, tá? Então, esse terminalzinho aqui, alguns carregadores como esse meu aqui, eles têm entrada de sensor de temperatura, olha só, e tem até a indicação de como conectá-lo aqui, tá? Então, se eu conectar ele aqui, ó, eu consigo plugar esse rabichinho aqui, né, na bateria, né? E eu consigo, né, a forma correta de colocar aqui seria aqui na lateral e não aqui, tá? Por quê? Aqui na lateral, nessa bateria dá para ver melhor, olha só. Eu tenho todas as células aqui, né, expostas, e se eu colocar aqui, eu tô pegando uma única célula desse lado, tá? Então, eu não posso colocar esse sensor de temperatura aqui nessa lateral, porque eu vou pegar só uma célula. Eu tenho que colocar ele aqui, ó, tá? Nessa parte aqui, na lateral da bateria, que aqui ele vai pegar toda essa extensão aqui, todas essas células, como é metal, isso aqui ele vai pegar todas elas, não uma só, beleza? Então, colocar aqui nesse lado da bateria, tá? E aí eu já tenho ali, eu já consigo ver ali no carregador, eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, mas eu tenho aqui a indicação da temperatura, tá? Então colocando aqui, ponho para carregar a bateria e eu tenho uma tranquilidade a mais, por quê? Esse carregador você consegue desligar a carga dele automaticamente se a temperatura passar aqui de X graus, tá? Nesse caso aqui no meu, se não me engano, se passar de 50 graus, ele já desliga a bateria, mas dá para você programar isso aqui também na configuração do carregador, tá? Eu tenho aqui a entrada, né, desse conector XT60, XT60, e outra dica que eu dou para você é esse cabo aqui, multiconectores, que é bem interessante, que eu tenho todas as conexões, né, XT60, XT30, JST, tenho aqui o conector XT, né, que é esse conector quadradinho, tem o conector de 3,5, então isso aqui é bem legal. Tem outros com mais conexões, outros tipos de conectores, facilita muito a vida, né, para você ter uma extensão e para você também plugar outros tipos de bateria para carregar aqui, beleza? Então, plugando direto aqui no meu XT60, tá? E aí eu vou plugar aqui o meu conector de balanço, tá? Note que aqui eu tenho aqui várias conexões, aqui nessa plaquinha tá escrito até aqui, né, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, então ela tem uma forma de conectar aqui, tá? Ela só conecta de um jeito, vou plugar ela aqui e aqui está conectado.
Se eu vier aqui na parte, né, eu tenho aqui no meu carregador canal 1, canal 2, né, eu consigo mudar, olha só, né? Tenho as configurações aqui do tipo de bateria. Isso aqui é muitíssimo importante você selecionar o tipo certo de bateria. Então eu tenho aqui LiPo, LiHV, tá? A LiHV ela tem uma tensão maior do que a LiPo e o material dela interno é diferente, tá? Ela tem uma densidade de carga, uma densidade de material diferente da LiPo, por isso que muitas vezes se você pegar uma bateria LiPo, né, uma LiHV e uma LiPo de mesmo número de células, mesma capacidade de energia, a LiHV é mais leve do que a LiPo, tá? Então por isso que ela é indicada para montagens mais leves, drones pequenos, né? Para que você tenha aí menos peso levando no drone, beleza? Então a LiHV ela tem essa característica, né, de ter menos peso, né? O material dela interno é diferente sim da LiPo, tá? Algumas pessoas aí afirmam que não, mas sim, os fabricantes eles mostram lá a composição química dela é sim diferente, tá? A densidade de material dela é outra comparada com a LiPo, beleza? Então, essas baterias aqui, eu tenho o jeito certo de carregar, né? Tenho bateria Life, LiLo, NMH, NiCd, chumbo ácido, né? E eu tenho algumas outras opções aqui para eu configurar, beleza? No meu caso aqui, eu posso vir aqui no monitor e ele vai mostrar aqui a tensão de cada uma das 6 células, tá vendo? Então eu consigo ver aqui as 6 células individuais, qual é a tensão de cada uma delas, tá vendo que tá bem parecido aqui, ó, tá? 4.11, 4.12, 4.12, 4.11, 4.11, 4.12. Então ela tá aqui 92%, 93, 92, tá mais ou menos parecido. É assim que tem que ficar, tá? As baterias ideais, ela tá assim. Não se desespere se a sua bateria estiver muito diferente, tá? Coloque para carregar, monitore a temperatura, vê se não tem nenhum problema, se ela começar a esquentar, tem algo errado, então nunca deixe sua bateria carregando sozinho, tá? Sempre fique por perto, nunca põe a bateria para carregar e saia de casa, por exemplo, isso é a pior coisa que você pode fazer, de causar algum acidente, beleza? Então fique de olho mesmo com esse coletorzinho aqui, tá? É bom você ficar de olho. O ideal é que você tenha, no caso desse carregador, né, que tem dupla saída, você tenha 2 sensores, um para cada bateria e coloque para carregar justamente com o sensor para não ter problema, beleza? Então esse cara que tá me mostrando aqui, né, eu consigo voltar aqui e aí na tela de configuração aqui, por exemplo, você quer uma bateria LiPo normal, eu consigo vir aqui e escolher aqui alguns parâmetros, né? Como por exemplo a corrente de carga dessa bateria. O que é essa corrente de carga? Tá? É o quanto o carregador vai carregar, vai empenhar de corrente para carregar essa bateria aqui, tá? No nosso caso aqui tá 6 amperes. É até bom estar aqui porque eu vou mostrar para você como que você vai especificar o jeito certo de escolher a corrente para carregar essa bateria, tá bom? Essa bateria que eu falei para você, ela é 1050 mAh, ou seja, 1.05 amperes, tá? 1.05 amperes é o que a gente chama de 1C, ou seja, 1C é igual à capacidade de corrente dessa bateria. Ou seja, 1C é igual à capacidade nominal de corrente dessa bateria, beleza? Se eu colocar em 2C, automaticamente eu vou estar colocando em 2 amperes, tá? Aqui no carregador é a mesma coisa, tá? A gente vai escolher aqui a corrente de acordo com a capacidade dessa bateria. Se eu colocar aqui em 6 amperes como tá, eu teria carregando essa bateria aqui em 6C, ou seja, 6 vezes a capacidade de corrente dessa bateria. Algumas baterias têm especificados pelo fabricante que aguentam até 5C, tá? No caso dessa bateria aqui, eles falam que a média aí é 4, 5C, né? Então eu poderia carregar ela até 5 amperes aqui de carga. Quanto maior for essa corrente que eu colocar aqui, mais essa bateria vai esquentar, só que mais rápido ela vai recarregar, tá? Então, isso você vai causar um efeito aí de aquecimento na bateria quanto maior for essa carga aqui, tá? Esse problema que eu falei para você pode ocasionar aí a explosão da bateria, né? Incineração. Então, tem que tomar muito cuidado com essa capacidade. Por padrão, se você quiser carregar a bateria normal, né, a gente usa a nomenclatura aqui, o padrão de ser 1C, ou seja, para eu carregar essa bateria, eu teria que colocar aqui 1 ampere, né? 1 ampere tá bom, né? Então eu posso diminuir aqui e colocar menos, ó. Ó, 1 ampere, tá? Eu tô carregando essa bateria em 1C, beleza? Então, o que vai acontecer é que ela vai levar aqui 1 hora para ser carregada, tá bom? Então, se eu colocar em 1C, significa que em 1 hora ela vai carregar a bateria totalmente, tá? Se eu colocar em 2C, eu vou ter aí meia hora de carga e eu vou estar carregando essa bateria com 2 amperes, beleza? E por aí vai, 3C, 4C. Eu não recomendo você passar aí de 4C para carregar as baterias. Depende se você está num evento, usando profissionalmente, tal, você precisa ter mais rápido as baterias carregadas.
talvez você use aí 4C, tá? 3C, 4C já é suficiente. Em 3C você carrega aí mais ou menos em 15 minutos, 10 minutos ali a bateria, então já é suficiente para você poder usar elas várias vezes. E tome cuidado em tirar a bateria do drone e já colocar para carregar direto sem checar a temperatura. Se a bateria estiver quente, o ideal é você deixar ela descansar um pouquinho, esperar a bateria esfriar e você vem e coloca para carregar, tá? Se você colocar logo em seguida, ela vai esquentar mais ainda e se a bateria estiver muito quente, você corre o risco de incendiar e causar um acidente aí na bateria. Outra dica que eu vou dar para você aqui é sobre armazenamento dessas baterias, tá? Todas elas, LHV, LiPo e tal. Essas baterias, elas têm aqui uma capacidade de carga, né? Como você viu aqui que eu mostrei para você. E ela também tem um período, tá? Que você pode deixá-las paradas sem usar, que ela ainda vai armazenar essa energia toda aqui. Se você for ficar muito tempo sem usar essas baterias, tá? O ideal é que você coloque essa bateria aqui no modo Storage, tá? Todo carregador tem esse modo aqui, Storage, que serve para carregar ou descarregar a bateria numa tensão média, tensão nominal que a gente fala dessa bateria. A tensão nominal dessas células aqui é em torno de 3.7, 3.8 volts, tá? Então, o ideal é se você for ficar mais de uma semana sem usar essas baterias, o ideal é você guardar essas baterias aqui nessa tensão nominal para que você não estrague a bateria se ela ficar muito tempo. Se você deixar ela em modo storage, inclusive é o modo que ela vem de fábrica, nas instruções atrás da bateria eles explicam isso aqui para você guardar em storage, tal, algumas precauções aqui de exposição ao fogo, incendiar, perfurar e tal. E aí você pode guardar ela por muito mais tempo que não vai ter problema de estragar essa bateria. Se você guardar ela 100% carregada, de uma semana para outra você já nota que ela perde alguns porcentos ali, algum pouquinho de tensão ela perde, tá? Então não é ideal você fazer isso, você guardar ela mais de uma semana sem usar. Se você vai usar várias vezes na semana, você até pode deixar ela carregada, né? E vai usando, vai descarregando, tá? E outra dica que eu dou para você também que você pode fazer é usar essa bateria, né, no seu drone, voar com ela até mais ou menos ali 3.4 volts e guardá-la descarregada, tá? Por quê? Quando ela fica sem carga, né, quando você tira ela do drone, depois de algum tempo ali, alguns minutos, algumas horas sem usar, essa tensão da bateria ela vai estabilizando novamente, tá? Sem a carga conectada aqui, sem o uso, essa tensão ela tende a subir, ela vai estabilizar mais alto do que está mostrando ali a tensão no seu drone, beleza? E geralmente ela vai guardar, essa bateria vai ficar em torno de 3.7, 3.8 volts, né? E essa é exatamente a tensão do modo Storage para você guardar a sua bateria. Então, entre uma semana e outra, se você voa de final de semana ou no meio da semana, você pode guardar suas baterias depois de voar sem carregá-las, tá? Então, não chegue em casa, já carregue e guarde tudo carregado. Deixa ela descarregada, na outra final de semana ou um dia antes de você voar, você vai lá e carrega as suas baterias, tá? Isso estraga muito menos a bateria do que você guardá-las carregadas e principalmente deixar guardada muito tempo com a carga total da bateria, beleza? Bom, existem alguns descarregadores de bateria, aqui também existe a função discharge, mas a função dele, aqui a corrente é muito baixa. Tem os descarregadores que são bem interessantes para você descarregar as baterias mais rápido, né? Eu tenho um aqui, um modelinho que é o FD100 da ISTT, que eu consigo descarregar até 6 amperes da bateria e consigo ligar algumas em paralelo, né, para descarregarem juntas, para que eu guarde essas baterias, ele já deixa no modo storage certinho, beleza? Outra dica que eu dou para você, jovem, jamais, tá? Corta. Outra dica que eu dou para você, já você pode ter ouvido falar por aí do tal do carregamento paralelo, ou placa de carregamento paralelo. Fuja disso, tá? O ideal é você ter um carregador, se você não quiser correr risco, você ter um carregador que tenha outras saídas individuais, tá? 2, 4 saídas e tal, para você não ter problema de acontecer algum acidente, tá? O simples fato de você ligar duas células em paralelo, né? Seria juntar esses dois terminais aqui, ó, né? Conectar uma placa paralela, você já pode ter um problema muito sério, principalmente misturando baterias, olha só, de capacidades diferentes e fabricantes diferentes, tá? Então, mesmo entre elas, né, sendo iguais aqui, as baterias sendo exatamente da mesma marca e tal, elas não são exatamente iguais, tá? Elas não são quimicamente iguais, a capacidade delas são diferentes. Isso pode acarretar também um problema muito sério, um acidente, tá? Outra coisa, se você tiver uma bateria dessa aqui defeituosa, vamos supor que uma das células está como 0 volts, né? Que é basicamente um curto,
E aí, nesse caso, você também precisa descartar essa bateria ou retirar essa célula nessa bateria, reaproveitar ela, mas o ideal é que você não use mais essa bateria, tá? Essa bateria com a célula de 0 volts, se você ligar em paralelo com outra bateria que está boa, o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a drenar toda a energia dessa bateria que está boa para essa que está ruim, tá? E não é legal isso, porque se você não perceber isso, a bateria vai começar a esquentar demais e é basicamente quase instantâneo esse consumo de corrente aqui, porque essa bateria fornece 120 amperes de energia, né? Que a gente estava vendo aqui a taxa de descarga dela, tá? E essa bateria que você está ligando em paralelo, ela vai ser recarregada pela outra e pode ocasionar uma explosão, tá? Eu sei que tem uma galera que fala, não, mas tem placa paralela, que tem fusível e tal. Mesmo assim, você pode ter problema, você pode ocasionar uma dor de cabeça e causar um acidente, tá? Então, o recomendado é não carregar células em paralelo, tá bom? É você ter um carregador que tem a capacidade de carregar baterias separadamente. Não corra esse risco, tá? Porque pode sim ocasionar um acidente. Tem várias pessoas aqui, já tem vários usuários aí na internet, né, de drones e tal. Essas baterias aqui são mini bombas, então, que fizeram isso, né, fizeram a ligação em paralelo. Às vezes no momento de correria ali, misturaram baterias de capacidades diferentes. Imagina se eu ligar uma dessa aqui junto com essa aqui sem querer, né? No momento de correria, de distração ali, a pessoa ligou duas baterias que eram muito parecidas, ligou uma 5S com uma 6S na mesma placa de carga paralela e não percebeu e saiu e deixou carregando, né? Saiu, virou as costas, saiu. Mas assim, foi questão de 1 minuto. Cara, o negócio já incendiou assim a caixa inteira de bateria, pegou fogo em tudo. Não corre esse risco, tá? Prefira zelar pela segurança, sempre, tá? Essas baterias não são brincadeiras, não são coisas para se levar na brincadeira, tá? Então, prefira ter um gasto um pouquinho maior com o seu carregador, para ter um carregador de qualidade e para você também prolongar a vida útil das suas baterias, beleza? Tendo essas dicas que eu falei para você em mente, a gente vai setar aqui então a corrente de carga dessa bateria. Vou colocar aqui em 1C, tá? Poderia colocar um pouquinho mais aqui, vou colocar em 1C só para a gente ver. Aqui tá certo, né? Eu coloquei lá como lipo, beleza? Escolha pelo tipo da bateria que você está fazendo. Vou vir aqui em... Aqui eu estou na função Balance Charge, tá? O importante é você sempre colocar na função Balance Charge do seu carregador para que ele faça a carga aqui através da conexão aqui do cabo de balanço. Existe a função Charge, tá? Só que essa função Charge ela usa só a conexão aqui, né, de descarga da bateria, ou seja, ela não vai balancear as células da bateria. Tem que tomar cuidado com isso para não estragar a sua bateria, dela carregar demais uma das células e as outras não receber a carga correta, tá? Então eu venho aqui em Balance Charge, vou setar aqui a corrente, enquanto eu não dou start, que ele não grava, né, não registra a corrente. Está aqui 1 ampere, 4.2 volts, que é a tensão de carga, né, a tensão final de carga dessa bateria. Lembra que eu falei aqui, né, que ela tem a tensão nominal, que é 3.8, 3.85, e a tensão full, né, a voltagem full de cada célula vai ser aqui 4.2 volts. No caso da lipo high voltage, ela está até escrito aqui na lateral, que é 4.35 volts, tá? É pouca coisa, mas ela dá uma diferencinha se tem alguns segundos a mais de voo ali, tá bom? Feito isso, dá um start, o carregador vai começar a carregar. Eu consigo acompanhar aqui a tensão de cada célula, olha só, nesse carregador, de acordo, né, com o seu carregador pode ser um pouquinho diferente, mas você consegue acompanhar aqui. Ele vai te mostrando aqui, inclusive, a temperatura externa. Essa temperatura externa aqui é essa temperatura do probezinho aqui que eu mostrei para você, tá? Então ele tá medindo aqui, ó, 22 graus. A temperatura interna do carregador, a tensão de entrada, né, no meu caso o carregador ligando a tomada, a voltagem, quanto está de corrente e tal, e a capacidade que está sendo carregada aqui na bateria, beleza? Ele vai mostrando esse gráficozinho aqui, você consegue acompanhar aqui, ó, essa bateria está quase cheia, né? Então, vamos esperar esse cara terminar aqui, tá? Ele já vai, a hora que terminar, geralmente ele apita, né? Avisa que acabou, e aí você pode tirar a sua bateria para usar no seu drone, beleza? Bom, depois de acabar de carregar, então, a gente pode desconectar aqui nossa bateria, tá? Vamos tirar ela aqui do carregador e estamos prontos, então, para conectar lá no drone e fazer o nosso primeiro voo, né? Fazer o nosso primeiro teste aí com a bateria 100% carregada, beleza? Lembrando que tudo que eu falei para você aqui, a gente tem tudo detalhado aqui nas aulas da academia, questão de corrente, tensão, a parte de elétrica, eletrônica,
a parte de configuração do drone lá, da capacidade de tensão, para ele mostrar para você certinho lá a tensão da bateria na tela para você, tá? Então dá uma olhadinha nas montagens aqui da academia, dá uma olhadinha nas configurações ali, no setup do Betaflight também, no nosso curso sobre Betaflight, explicando detalhadamente o que é cada uma das configurações, cada uma das coisas ali, tá? E bora o próximo passo aí pra gente se divertir com o nosso drone, beleza?